Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Enfim, chegamos no PET volume 5, algo que ninguém esperava. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a correção do PET volume 5, semana 1, é o sexto ano. Unidade temática são os números, conteúdos relacionados, operações fundamentais com números naturais, fração centesimal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Essa figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Então tá aí a figura. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Bom, primeira coisa, qual é o total de quadradinhos que nós temos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de altura. Então 10 vezes 10, nós temos um total de 100 quadradinhos. E eu quero saber quantos foram pintados. Bom, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui já tem 12. Bom, vamos contar lá de fora agora. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8. Automaticamente aqui também tem 8. Mais, aqui em cima, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6. Embaixo, automaticamente, mais 6. E agora é só efetuar essa soma. Então, olha só, 12 mais 8 vai dar 20. Mais 8. 6 mais 6, 12. Eu vou somando o que me convém, o que é mais fácil. Olha só, 8 mais 12, 20. E chega à conclusão que nós temos 40 quadradinhos cinza. Então, isso quer dizer o seguinte, nós pintamos 40 quadradinhos de um total de 100. E se eu pinto 40 de um total de 100, isso corresponde a 40%, ou seja, pinta 40 a cada 100. Então, a gente fica aqui com a alternativa letra B. Né? Essa é a ideia da porcentagem. Porcentagem é algo sempre a cada 100. Dando sequência aí na nossa correção, questão número 2. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada e, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Então, olha só, nós temos aqui uma malha quadriculada e queremos pintar algo que represente 3/4. O que seria 3/4? Né? Divide em 4 partes e vai pintar 3. Então, se eu dividisse aqui em 4 partes iguais, eu faria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é 10 por 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho e divido aqui no meio. Dividir em 2 partes iguais. Como eu quero dividir em 4 partes, 1, 2, 3, 4, 5, eu venho aqui e vou dividir no meio também. Então, automaticamente ali eu tenho 4 partes iguais. E tenho que pintar 3, né? Eu tenho que pintar 3/4, 3 partes a cada 4. Então, eu tenho que vir aqui, pintar essa parte, pintar essa outra parte e pintar essa outra parte. Nós pintamos aqui 3/4, né? 3 partes de um total de 4. E isso em porcentagem, como que fica? Olha como que é muito fácil colocar em porcentagem. Nós temos 3/4, né? Pinta 3 a cada 4. Mas a porcentagem é aquela ideia de pintar algo a cada 100. Então eu preciso achar aqui uma fração equivalente. E para achar essa fração equivalente, é bem simples. É só fazer a equivalência de frações. Eu tenho aqui 4. Então eu faço 100 dividido por 4, 25. 25 vezes 3 vai dar 75. Então eu tenho 75 por 100, eu tenho 75%. Ou eu venho aqui e conto quantos quadradinhos foram pintados. Aqui foi pintado 25, mais 25, mais 25, que dá 75 quadradinhos a cada 100. Então 75%. Então acho que dá para fazer até direto agora, né? A gente pode pensar assim, 7/20. Então tá aqui, 7/20. Pinta 7 a cada 20. Então eu teria que dividir em 20 partes iguais e pintar 7 partes. Ou eu venho aqui e coloco o meu denominador 100
e vou fazer a equivalência. Então, eu vou ter 100 dividido por 20. Bom, 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 7 vai dar 35. Então, nós temos que pintar 35%. E o que seria 35%? Pintar 35 a cada 100. Cada linha tem 10. Então, eu vou pintar aqui, ó, 30 já. Pintei 30, falta pintar 5. Então, tá aqui, ó. Isso aqui seria 35%, né? 35 quadradinhos a cada 100. E vamos para o próximo, né? 9 décimos. O que seria 9 décimos? Eu dividi em 10 partes e pintar 9. Isso é até fácil dividir, né? Porque dividir em 10 partes, como cada linha aqui tem 10 quadradinhos, bastaria fazer isso aqui, ó. Como cada linha tem 10 quadradinhos, eu estou automaticamente dividindo em 10 partes e cada parte vai ter 10 quadradinhos. E no final eu tenho que pintar quantas partes? No final eu tenho que a gente pintar 9 partes. Ou seja, deixar apenas uma sem colorir. Aí ficaria isso tudo aqui pintado. Eu teria que pintar tudo. Então, esse aqui seria 9 décimos. Né? Poderia pensar o quê? Eu quero um denominador 100 e faço simplesmente a equivalência. 100 dividido por 10 vai dar 10. 10 vezes 9 vai dar 90. Ou seja, pinta 90 a cada 100, então nós temos 90%. E na última, 4/5. Vamos fazer aqui também a equivalência. Vou colocar aqui um denominador 100, que é o que eu quero. 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, nós temos aqui 80%. O que quer dizer 80%? Pinta 80 a cada 100. Como aqui tem 100, eu tenho que pintar 80, eu vou deixar aqui 20 sem colorir. Então, isso aqui corresponde a 80% do nosso quadrado inicial, que foi dividido em 100 partes. Beleza? Questãozinha 2 aí, bem tranquila, né? Só fazer uma pequena equivalência aí, a gente chega na resposta de maneira bem fácil. Aí ele vem sistematizando conceitos. Então, ele fala que porcentagem é a proporção de uma quantidade ou grandeza em relação a outra avaliada. Essa última considerada como sendo uma centena. Então, a gente sempre vai avaliar a cada 100, tá? E eu deixei para vocês efetuar a leitura e conhecer um pouco mais a respeito da porcentagem. Questão 3. Então, a questão 3 diz o seguinte: associe a segunda coluna com o correspondente da primeira. Né? Então, a gente tem aqui a primeira coluna e vamos ter que ligar com a segunda. Bom, o que é 1/4? Bom, 1/4 eu não sei o que é, então eu venho aqui e coloco um denominador 100. Mas por que denominador 100? Né? Porque a segunda coluna está tudo com porcentagem. Então eu vou transformar isso aqui em porcentagem, e sei que porcentagem é a cada 100. E faço a equivalência. 100 dividido por 4, né? Assim, ó, 100 dividido por 4 vai dar 25. Aí 25 vezes 1, vamos fazer aqui no cantinho, muito apertado. Vamos lá, olha só. 1/4, a gente quer um denominador 100. Então, a gente vai fazer 100 dividido por 4, que dá 25. 25 vezes 1 vai dar 25. Logo, isso 25 a cada 100, eu posso falar que é 25%. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25%. Então, está aqui embaixo. Isso aqui vai ser o item A. Depois eu tenho 1/5. Vou fazer a mesma ideia. Uma parte a cada 5. Eu gostaria de saber quantas partes a cada 100. Então, 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 1 vai dar 20. 20 centésimos é a mesma coisa que 20%. Então, 1/5 é 20%. 20% está aqui embaixo, então esse aqui seria o item B. Depois eu tenho 1. Né? Quando não tem denominador, é 1. E quero que seja aqui um denominador 100. Se eu fizer a mesma ideia, olha só. 100 dividido por 1, 100. 100 vezes 1,
100. 100 a cada 100, eu tenho 100%. Então, olha que legal para não esquecer mais. 1 inteiro é 100%. Se fosse 2, 200% e assim por diante. Então, 1 é 100%, 100% está aqui, então esse é o item C. Vamos agora para o item D aqui, vamos pegar o 0,5. Bom, 0,5 não é um número fracionário, então eu vou transformar em fração primeiro. Que jeito que eu transformo em fração? Tira a vírgula, vai ficar 0,5, só que 0,5 é a mesma coisa que 5. Como a gente tem aqui uma casa decimal, a gente coloca sobre 10. E agora a gente brinca do mesmo jeito que nós brincamos na outra. 100 dividido por 10 dá 10. Aí 10 vezes 5 vai dar 50. Logo, isso aqui é 50%. Então, 0,5 é 50%, está aqui, ó. Esse aqui vai ser o item D. E olha só, né? Se 1 é 100%, a metade de 1, né, que é meio, automaticamente tem que ser 50%. Continuando, 0,1. Então tá aqui, ó, 0,1. Transformar em fração. Tira a vírgula, 0,1, que é a mesma coisa que 1. Uma casa decimal sobre 10. Coloca aí o denominador 100. 100 dividido por 10 vai dar 10. E 10 vezes 1 vai dar 10. Então, 10 sobre 100, nós temos 10%. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10%. Então, aqui em cima vai ser o item E. E o que sobrou, 0,01, só pode ser 1%, né? Nem vou fazer conta. Vou falar que esse cara aqui é o item F. Então, aí tem uma questãozinha, basicamente trabalhar com frações, números decimais e levar tudo para porcentagem. Lembrando que porcentagem é a cada 100. Bom, questão 4. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil, e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constata-se que, bom, então vamos ver aqui qual afirmação é a verdadeira, tá? A cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos de 2000 e 2010. Bom, não foi isso que o exercício falou, né? Ele falou que entre os anos de 2000 e 2010, houve uma redução de 40%. Olha só, um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010. Então não falou que 40 pessoas a cada 100 contraíram malária, né? Não falou que 40% das pessoas foi infectada. Falou que houve uma redução, né? Uma redução de mais de 40%. Então não tem nada a ver o item A com o enunciado. Vamos ver o item B? A quantidade de mortes causadas pela malária no ano de 2000 foi inferior a 2008. Bom, o que ele falou aqui, né? Que, primeiro, houve uma queda nos casos de malária. Se houve uma queda nos casos de malária, provavelmente no de queda de mortes, também houve uma queda, também houve uma redução. E ele fala o seguinte, que aconteceram 133 mortes em 2008, que representa uma redução de mais de 60% em relação aos 8 anos antes. Então, ele está falando que em 2008 reduziu o número de mortes. Então, em 2008 teve menos mortes que em 2000. E aqui não fala isso, né? A quantidade de mortes causadas pela malária em 2000 foi inferior a 2008. Não, em 2008 que houve a redução. Então, esse item B também não tem nada a ver com o exercício, né? Tá ao contrário.
Item C. O número de casos de malárias ocorridos em 2010 é maior do que o registrado em 2000. Não. Ele está dizendo que o número de casos caíram 40%. Houve uma redução. Ou seja, em 2010 teve menos casos. E não é isso que está falando aqui, né? Está falando que em 2010 o número de casos foi maior que o de 2000. Não. Porque ele deixa bem claro aqui em cima, olha só, os casos de malária caíram mais de 40%. Se caiu, em 2010 foi menor que 2020. Então sobrou apenas o item D. E é o item D que eu vou marcar. Ele vai ser minha afirmativa verdadeira. E ele diz o seguinte: os 669 mil casos do ano de 2010 corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano. Verdade. Então nós ficamos com o item D. Beleza? Vamos dar sequência? Olá, aqui fala sistematizando o conceito, né? Como encontrar aí a porcentagem. Nós já fizemos um exercício trabalhando essa ideia. Aqui ele transforma, né, 50%, 50 por 100 e ele vai simplificando as frações, né? O importante é saber que todas essas frações são as chamadas frações equivalentes, beleza? Temos aí mais uma questão 5, diz o seguinte: o pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é a melhor quantidade e que produz petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre a intenção do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 4 pessoas discutiam essa informação e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Vamos lá? Primeiro, o Mário. A cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficaria com 80 litros. Bom, o governo pretende ficar com 80% do petróleo. O que quer dizer 80%? 80% quer dizer 80 a cada 100. 80% quer dizer 80 a cada 100. Ou seja, a cada 100 litros produzido, o governo vai ficar com 80. Então o Mário está correto. Nem vou perder meu tempo pensando nos demais. 80% é isso, é 80 a cada 100. Se o Brasil produz 100 litros, o Brasil fica com 80. Se o Brasil produzir 200 litros, o Brasil vai ficar com 160. E assim por diante. Se o Brasil produzir 1.000 litros, o governo vai ficar com 800 litros. Tá? E para finalizar a semana 1, questão número 6, representando 2,5% em forma de fração, obtém-se o quê? Então eu tenho aqui 2,5%. Bom, 2,5% é 2,5 a cada 100, beleza? Eu tenho que transformar isso aí em fração. O que eu vou fazer para transformar isso em fração? Primeira coisa, eu vou sumir com essa casa decimal. Como eu tenho aqui uma casa decimal, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, multiplicando por 10 vai ficar assim, 2,5 vezes 10, eu sei que dá 25. 100 dividido por 100 vezes 10 vai dar 1.000. E agora eu vou simplesmente simplificar, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. O ideal seria dividir por 25, mas se você não consegue dividir por 25, você faz por 5 primeiro, não tem problema nenhum, né? 25 por 5 é fácil, é 5. 1.000 dividido por 5 também está fácil, né? 10 por 5 dá 2, então mais 2 zeros, 200. E eu venho e simplifico por 5 de novo. E vou encontrar 5 dividido por 5, 1. 200 dividido por 5, 40. Então eu tenho 1/40, a alternativa letra A. E assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê aquela forcinha aí. Até a próxima.